Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. São 11 horas e 1 minuto em Manaus. A Laranjeiras FM prossegue aqui com as entrevistas com os candidatos nas eleições 2020. E hoje eu recebo ele aqui, que tem 37 anos, é casado com Eloana, pai do Luca, é cristão, ativista social e pertence ao Clube de Desbravadores há mais de 15 anos, da Igreja Adventista, né? Quando acadêmico fez parte da fundação do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UEA, formado em Ciência Política pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Atuou na assessoria de administrações públicas municipais, tanto na área de gestão de comunicação social, sendo o mais recente na Assembleia Legislativa do Amazonas, na diretoria de comunicação, aumentando a transparência dos mandatos através de novos canais na internet, fazendo da Alean a primeira do Brasil a transmitir suas sessões em todas as redes sociais, além da TV. O candidato também faz parte de uma nova geração de políticos em formação, com experiência que devem marcar uma das maiores mudanças que a história da Câmara Municipal de Manaus já viveu. Atualmente, ele é candidato a vereador, consultor de políticas públicas, acadêmico de direito e palestrante de temas sociais, políticos e de comunicação. Tem um canal no YouTube onde analisa políticas públicas e dá aulas de ciência política gratuitamente. Eu converso agora com o candidato Jack Serafim. Bom dia, candidato. Bom dia, Garcia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Laranjeiras FM. É muito bom poder estar em um estúdio de rádio, porque eu amo esse ambiente. Você começou no rádio, né? No rádio, é isso mesmo, aos 14 anos de idade, né? E hoje em específico nós estamos tratando sobre algo que tem tudo a ver com rádio, que é a questão de quebrar o silêncio. Lamentavelmente, nós vivemos em uma sociedade em que aqueles que deveriam falar alguma coisa, que deveriam levantar a sua voz, simplesmente silenciaram. E por isso, os problemas de Manaus só multiplicam. Então, poder estar num instrumento como esse, como a rádio, que usa especificamente a voz, só me faz ter essa lembrança da importância que nós temos de eleger pessoas realmente capazes, que deem voz àquilo que Manaus realmente precisa para viver nesse novo momento que o mundo está vivendo. Nas suas redes sociais, você critica muito o governo do estado. Mas hoje você é candidato a vereador, porém continua criticando o governo do estado. Isso não seria porque você é candidato pelo partido do prefeito e não pode criticá-lo? Não, na verdade, a minha relação com o grupo político, e aí entra a questão do grupo político que hoje comanda o governo do estado, ela vai quebrar no momento em que, ao denunciar a falta de EPIs nos hospitais, o estado decide usar toda a sua estrutura administrativa contra mim. E eu achei extremamente desproporcional. Porque você vai ver, por exemplo, o governo entrando com uma ação na justiça, pedindo para que todas as minhas contas nas redes sociais fossem tiradas do ar, dizendo que a falta de EPIs que eu havia denunciado era mentirosa, que era fake news e que o Estado estaria, em tese, pronto para realmente enfrentar o Covid. Só que, dentro desse processo, você vai ver, por exemplo, poucos dias depois dessa decisão liminar que me censurou, fui a única pessoa no país proibida de citar a palavra Covid. Se eu escrevesse no meu Facebook Covid, eu era multado. Então, olha o absurdo do pedido do governo contra mim. E nós começamos a apresentar nossa defesa, veio para cá o Fantástico, veio para cá o Cabrini, a própria justiça determinou que o governo, tanto estadual quanto municipal, pudessem abastecer com equipamento de segurança. Foi naquele período em que os enfermeiros e médicos começaram a gravar vídeos desesperados porque eles sabiam que iriam morrer dentro dos hospitais, como muitos deles morreram. Então, assim, Garcia, foi um movimento extremamente equivocado, errado por parte do governo, ao tentar me censurar, ao tentar me silenciar por uma coisa muito simples. Para você ter ideia, eu tive que comparecer na delegacia, dada a extremidade do processo, queriam me enquadrar na Lei de Segurança Nacional por ter afirmado o óbvio, por ter dito o óbvio, coisa que foi confirmada a posteriori. Então, eu vi nisso daí realmente um movimento de silêncio que depois foi confirmado pela CPI da Saúde, de que o governo, na verdade, estava superfaturando ventiladores, dentre outras acusações. Foi um governo que, em menos de 1 ano e meio, já estava com a Polícia Federal batendo na sua porta. Então, isso mostra realmente o desastre que isso se tornou. E assim, eu preciso dizer para você, com todas as palavras, que culpar apenas o governador Wilson Lima seria leviano.
porque isso é uma estrutura maior. A gente acha que o executivo é o grande responsável pelas coisas. Que o executivo é só o governador. Que é só o governador e, enfim, só tem ele a responsabilidade. Não. Você vai ver que o legislativo faltou na sua função. Quem tem a responsabilidade de fiscalizar, e se faltaram EPIs nos hospitais, se vidas morreram por causa disso, foi porque o legislativo não fez a sua parte. E durante aquele período você vai ver tanto a Câmara Municipal de Manaus como a própria Assembleia Legislativa caladas. E aí, quando de repente aparece alguém que consegue dar voz a um problema como esse, como a falta de EPIs, a pedido dos profissionais dos hospitais, aí o Estado vem para cima de mim porque era necessário me silenciar. Então, assim, foi uma ação desproporcional, mas que foi necessária para me despertar para a necessidade da minha geração, que foi uma geração que não quis saber de política. A nossa geração, Garcia, lamentavelmente, não quis saber de política. E o que aconteceu foi que bandidos se travestiram de políticos e começaram a roubar todos os nossos sonhos, começaram a destruir tudo aquilo que nós somos como sociedade. Então, vai chegar um momento em que tem na Bíblia a história de Jonas. Jonas, ele recebe uma missão de Deus e decide fugir. E enquanto ele está fugindo, a vida dele estava virando de cabeça para baixo. Então, foi necessário a minha vida virar de cabeça para baixo. Há anos eu fugia da política para que eu pudesse decidir, não, eu preciso realmente dar voz a isso. E eu entro realmente como um nome solto dentro desse processo político, né? Tanto é que você vai ver que no meu material não há conteúdo pedindo voto para prefeito, porque eu garanto aquilo que eu estou defendendo, aquilo que eu estou apresentando para as pessoas. Não o que o outro defende. Não o que o outro vai fazer e enfim. Então a gente precisa se garantir nesse sentido, e o que eu gostaria é de quebrar esse silêncio. Eu queria poder ser uma voz que vai se levantar realmente diante dos problemas de Manaus e não se omitir, porque a omissão mata, Garcia. Trazendo aqui para a Câmara Municipal de Manaus, nós tivemos uma legislatura muito fraca. Muito fraca. Nós tivemos uma administração municipal que teve os seus escândalos, mas sem a devida repercussão na Câmara Municipal de Manaus. E quando teve foi em defesa do Executivo Municipal, que tivemos aí o caso Flávio, tivemos aí a Operação Hestia, né, que foi abafada num caso muito estranho, contra a liberdade, né, das pessoas saberem. A Operação Hestia, para quem não sabe, é uma investigação do Ministério Público e do DRCO que foi brecada contra a primeira-dama do município e misteriosamente brecada. Hoje, nós, como imprensa, não podemos noticiar o nome da procuradora que brecou essas investigações. Então, a Câmara Municipal de Manaus não deu devida atenção a esse tipo de situação. Caso o senhor seja eleito, o senhor será uma voz para fiscalizar de fato o Executivo Municipal e não ter a Câmara Municipal como um puxadinho ali da Prefeitura? Eu digo para você, Garcia, que sem saber quem vai ser eleito o próximo prefeito, eu já posso afirmar uma coisa: eu vou ser vereador de oposição. Porque eu acredito de verdade. Tá gravado, Vereador bom é vereador de oposição. E assim, há oposição e oposição. Existe aquela oposição idiota, que é daquele cara que sonha em um dia ser candidato a prefeito, alguma coisa nesse sentido, e para ele tá tudo errado. A minha oposição dentro desse processo é de realmente estar nas comunidades, trazendo os problemas da cidade e apresentando. Prefeito, prazo. Qual prazo? Jack, tanto tempo. Não cumpriu esse prazo, aí vai enfrentar realmente um grande opositor lá dentro do processo. Porque assim, há todo um processo administrativo. As coisas não se resolvem da noite para o dia. Existem aqueles prazos, né, que a lei determina, por exemplo, de licitação e tudo mais. Tudo bem, tudo isso a gente entende. Mas você vai me ver, Garcia, brigando principalmente quando for, por exemplo, aprovação de orçamento. As pessoas não têm ideia, acham que naquelas conversas tolas que acontecem todos os dias lá na Câmara, vamos ver o nome de rua tal, que não sei o quê, que ali eles estão definindo o nosso futuro. Não é. O momento mais importante do ano é quando você vai aprovar o orçamento do ano seguinte. É ali que os vereadores, e aí quando eu falo que a Câmara possui o maior poder, o Executivo só executa. Quem, na verdade, aprova a execução do que vai acontecer ou não é a Câmara de Vereadores. Então é lá na aprovação do orçamento que você vai definir, por exemplo, se Manaus vai gastar mais com a máquina ou se vai gastar realmente com mais políticas públicas. Fazendo aqui uma comparação rápida, qualquer pessoa no Brasil, qualquer administração no país, tanto de estado quanto do município, você já pega essa gestão com pelo menos metade dos recursos destinados só para pagamento de pessoal. Só para pagamento de pessoal. O orçamento de praticamente todo mundo é mais ou menos isso. 49%, 48% só para pagamento de pessoal. Só que não é só pagamento de pessoal.
Você tem que pagar o aluguel das secretarias, você tem que pagar a manutenção das secretarias, Toda tem que uma pagar a estrutura. luz dessa secretaria. Exatamente, aluguel de carro, gasolina para esses carros das secretarias. E quando você vai ver, praticamente todo o orçamento da administração pública é destinado só para manter a máquina. E quando eu falo máquina, eu estou inserindo aqui também a Câmara de Vereadores. E aí você vai ver, por exemplo, que hoje nós pagamos o salário dos vereadores, mas também pagamos aluguel de carro, nós também pagamos o combustível A dele. verba de gabinete. Entendeu? Então, assim, você vai ver que dentro desse contexto, no mês de maio, apontando aqui uma coisa mais concreta, mês de maio, que foi o ápice da pandemia, Câmara fechada, Assembleia fechada, todo mundo fechado, ninguém estava andando em Manaus, estava todo mundo isolado. Teve vereador que apresentou fatura no valor de R$7 mil em combustível. Esse mesmo vereador, o aluguel do carro dele é R$9 mil. Agora você vai e vê nem empresa no distrito, a sua empresa que não paga isso para os seus servidores. Porque não faz sentido um negócio desse. Mas você vai ver Manaus, que é uma cidade, por exemplo, tem uma colônia Antônio Aleixo nesse momento, que o pessoal lá tem que se preparar durante a madrugada para receber água, porque não dá água de manhã, de tarde e de noite. Seria mais um problema de uma cidade como Manaus. Mas nós estamos falando de uma comunidade que fica do lado do rio, Garcia. Do lado do rio. E falta água na colônia Antônio Aleixo. Você vai ver, por exemplo, Mauazinho que é próximo de um porto estratégico aqui da nossa cidade, ali no distrito. Você vai ver que se tu perder um ônibus agora, tu só vai conseguir pegar outro ônibus daqui a 2 horas. E mais ônibus que tu pegou, tu tem que ir lá para fora para poder pegar um ônibus para ter acesso ao centro, por exemplo. Então, assim, são problemas como esse que nós enfrentamos e ainda vê uma Câmara perdulária, uma Câmara gastando naquilo que não é importante. Se você precisa de gasolina para o seu carro, você tira de onde? Você tira do seu salário. Então, o vereador precisa de gasolina, tire do seu salário. É nisso Quer que você alugar carro? propõe o fim do luxo dos vereadores? Exatamente. Acabar com essa história do gasto daquilo que não é necessário, porque o recurso precisa ir para a população. A Câmara tem que ser pequena. Os custos da Câmara precisam ser menores, para que dessa forma sobre dinheiro. E assim, é muito dinheiro? Pode até ser que não, mas a Câmara precisa dar o exemplo. Então você vai e pega esse recurso, uma economia, vamos lá, mês de R$300 mil, que seria gasto só com combustível e aluguel de carro. R$300 mil poderiam se transformar em 600 vagas de R$500, por exemplo, de primeiro estágio. Um dia me perguntaram, Jack, o que você defende para a juventude? Eu não defendo para a juventude bola, quadra, equipamento, porque isso é política para esporte. Política para a juventude, Garcia, é emprego, é oportunidade. Quando você chega nos 16 anos de idade, o que tu mais quer é ter um recurso para comprar tua roupa, né? Passear com os amigos, comprar um x-salada e tal, aquela coisa, ajudar dentro de casa. Mas a maioria dos jovens hoje, lamentavelmente, encontram uma porta fechada na sua frente porque não tem oportunidade. Ou você fica em casa assistindo televisão ou jogando Free Fire. E eu até acho que a moçada está no Free Fire agora porque souberam que o amazonino está no Free Fire e estão lá atrás de pedir emprego para o amazonino, só pode. Mas assim, hoje você vai ver uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, que o IBGE vai apontar que só 500 mil, 600 mil tem carteira assinada e mais de 1,5 milhão de pessoas estão na informalidade ou estão desempregadas. Isso é um campo aberto para a criminalidade. Isso é um campo aberto para o desespero. Recentemente, Garcia, eu tive sorte. Nessa vida, eu tive sorte. Meu pai, quando soube que minha mãe estava grávida, ele desaparece no mundo. Então ela tem que segurar essa onda sozinha. Então a referência que eu vou ter de pai vai ser meu avô, seu Nenel. Um homem simples, um homem que não sabia ler nem escrever, mas que ele cobrava a gente frases do tipo: filho, a sua palavra precisa ser como um tiro. Pense bem antes de dar, porque depois que você der a sua palavra, você não pode voltar atrás. E ele cobrava isso. Não, você se comprometeu que você vai lavar a louça, você vai lavar a louça. Ele cobrava isso da gente assim com muita firmeza. E teve 7 filhas e ele achava muito pesada a estrada da seringa para que as filhas pudessem ajudar ele. Ele queria ter um filho homem e não conseguiu, então ele abandona o seringal de onde ele morava, vem para a cidade grande para que as filhas pudessem estudar como professoras e não serem enganadas como ele foi durante uma vida inteira. E quando ele entrega o último canudo para a última filha de nível superior, ele volta para o mesmo seringal, que é onde ele vai falecer. Então meu avô hoje, ele já não é mais vivo, mas ele deixou esse legado. E aí é quando vai, sou filho de professora. E ser filho de professora não é fácil, viu, Júnior? Eu já te falo com todas as palavras. Ela conhece todas as tuas professoras, tu não pode pisar fora do caco. Eu era obrigado a sentar na frente. Mas esse cuidado da mamãe em investir nos meus estudos, em apostar nisso, fez com que o menino que tinha família lá no Seringal, hoje possa estar disputando uma vaga para vereador da capital do estado. Mas isso não aconteceu à toa. Lá no meu ensino médio, eu passei no processo seletivo do Banco da Amazônia. Então eu estagiei durante 2 anos e alguma coisa no Banco da Amazônia. E quando eu saio do Banco da Amazônia, todo mundo queria contratar o menino que tinha trabalhado no banco. Só que os meus mesmos colegas que estudaram comigo nas mesmas escolas, mesmas professoras, não tiveram, Júnior, a mesma sorte.
Não tiveram. Tive que enterrar um amigo meu que desesperado, um menino que passou na peneira para jogar no São Paulo, no Júnior lá de São Paulo, mas não tinha recurso para poder se manter por lá, voltou, teve uma filha, enfim, e sem recurso para poder pagar as despesas da filha, sem emprego, ele pega uma 12, dá um tiro na cabeça e explode a cabeça dele, com depressão. E aí você vai começando a entender isso tudo volta à questão da estrutura educacional que nós temos, que não oferece um acompanhamento psicológico, não oferece um acompanhamento médico, odontológico. Também. Então, isso que seria a questão da educação básica, de formar essas pessoas, de orientar essas pessoas, nisso a educação básica tem falhado, né? Não, demais. Educação no estado do Amazonas há anos, há décadas. E falo isso com a propriedade de um filho de professora. Há décadas que é apenas as salas se transformaram em depósitos de gente, Júnior. Depósitos de pessoas. Não há uma estratégia pedagógica diferente. A gente não está debatendo as estratégias da nossa comunicação. Por quê? Educação e saúde em específico se transformaram em balcões de negócio. Se faz tudo em saúde e em educação, menos educação e saúde. E aí é quando você vai perceber, por exemplo, o abandono e o desespero dos professores. Minha mãe tirava dinheiro do bolso para poder dar aula. Ela quantas vezes não teve um caso do menino botando uma faca no pescoço dela para que ela mudasse nota. Os professores estão literalmente sozinhos fazendo educação. O pessoal vem de fora, de outros estados, fazer aqui vestibular para medicina, e eles passam com a maior facilidade, porque aqui o nosso pessoal possui uma educação realmente deficitária. E aí você me pergunta, Jack, por que essas coisas estão acontecendo? Exatamente por isso. Educação se faz nas coxas mesmo aqui no estado. Porque vira uma estatística, né? Tem que passar no IDEB, tem que trazer recursos, e acaba que esses recursos não são voltados ali diretamente para a educação. Exato. E isso acaba influenciando de maneira direta no futuro da pessoa. E são duas áreas que você não pode economizar. Saúde e educação, você não pode economizar. Inclusive, falando de saúde, a saúde básica do município, se ela funcionasse de fato, você acredita que teria evitado a superlotação dos hospitais de alta complexidade nesse momento de pandemia? A questão da pandemia, ela realmente foi uma questão que desafiou todo mundo. Tirando a parte dos exageros do governo do estado, tentando me atingir, tentando ocultar o que estava fazendo, você vai ver que, por exemplo, isso é um conjunto. Municípios do interior, por exemplo, não tinham UTI. Existem municípios no interior que não tem hospital, praticamente assim, entendeu? Então, você vai ver que essa questão da saúde ela é muito mais embaixo. E aí, quando você percebe a necessidade que nós temos de realmente ter uma Câmara atenta, você vai ver, por exemplo, casos em que casinhas de saúde estavam fechadas. Você vai ver casos em que algumas casinhas de saúde você chega, por exemplo, para receber, para ser consultado lá, enfim, e aí tem que buscar o remédio em outro lugar. E a gente está falando de uma comunidade, de uma cidade, por exemplo, que existem pessoas que a passagem de ônibus de ida e de volta é um negócio assim, acima da sua realidade. A gente vai passear, a gente gasta uns R$30 comprando X salada e tal, pra gente é super tranquilo. Mas R$30 é tudo para uma alimentação de uma semana, às vezes, de uma família. São esses extremos que a gente está encontrando pela cidade, sabe? Então, a questão da educação, da saúde básica, por exemplo, ela é uma necessidade, assim, absurdamente necessária de ser resolvida, porque é ela que vai impedir, por exemplo, a superlotação, os grandes problemas. Só que não é só isso, né? Porque você vai ver, por exemplo, eu tive em algumas comunidades do pessoal reclamando do mau atendimento nas casinhas. Chega na casinha fechada. Então, eu mesmo já até que me comprometi com algumas comunidades de que eu vou dar plantão em algumas casinhas. Mas o que o vereador vai fazer plantão em casinha? Não, exatamente isso. Vou fazer de lá, durante um dia, meu escritório, para que, de uma certa forma, os profissionais possam ter acesso a mim para dizer o que está faltando lá, e, ao mesmo tempo, a população possa dizer quais os problemas que estão acontecendo, para que as pessoas vejam a presença do vereador lá. E aí você vai ver que o problema de saúde ele é realmente maior, né? O vereador, por exemplo, o município ele tem limitações no que diz respeito à competência da sua saúde. Mas o vereador ele precisa defender a cidade, inclusive chamando a atenção do governo do estado e chamando a atenção do governo federal. Aí você vai ver, por exemplo, tipo, uma pessoa, Júnior, e aí é uma crítica que a gente precisa fazer conjunta, que precisa de uma cadeira de rodas. Não é difícil você saber que uma pessoa precisa de uma cadeira de rodas. Mas uma cadeira de rodas hoje está R$ 1.600. Qualquer pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, ela já não tem um trabalho, já não tem de onde tirar esse dinheiro. R$ 1.600 é impossível para essa pessoa. Então o que ela vai fazer? Vai no governo municipal, estadual em busca disso. Quando chega lá,
O prazo para receber a cadeira de rodas é de pelo menos 4 meses. Olha o absurdo disso. A partir da burocracia toda aprovada. Exatamente, são 4 meses. É como se o Estado estivesse dizendo, o Estado, que eu falo estrutura administrativa como um todo, município, Estado, União, enfim. O Estado está dizendo para a pessoa o seguinte: olha, você vai rastejar durante 4 meses, aí é que eu vou te dar a cadeira de rodas. Isso não pode acontecer. Preciso de um exame. Não, o exame vai ser só daqui a um mês. Meu Deus, alguém que precisa de um exame, precisa de exame naquela hora. Não, preciso de uma cirurgia daqui a um ano. Pelo amor de Deus, o que é isso? Júnior, para mim não é só o problema de gestão. Para mim isso não parece mais só problema de gestão. Deve ter alguém muito mal, alguém ruim, muito ruim mesmo. De, não, vamos fazer o povo sofrer. Eu não gosto desse povo aqui da Amazônia, vamos fazer eles sofrerem. Porque não tem outra justificativa. São 2 bilhões que hoje o Estado, por exemplo, investe na questão de saúde. Né? E assim, a gente não vê a coisa melhorando. 2 bilhões não é suficiente? Vamos para 3 bilhões então. Vamos investir pesado, porque a gente precisa realmente dar respostas imediatas, tanto no que diz respeito à saúde, quanto no que diz respeito à educação. Então, não, prefeito que sentar ali naquela mesa, ele vai realmente ter de mim uma cobrança gigantesca no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, porque nós precisamos parar de morrer. Só que não é só isso. Saúde não é só as casinhas funcionando, né? O negócio, todo um acompanhamento. Tem que ter todo um... Tem um problema em Manaus chamado saneamento básico, Júnior. Saneamento básico. Nós não temos. Eu, assim, para não cometer nenhuma injustiça... Você não acha, por exemplo, assim, meio estranho, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, ele fala muito que Manaus tem uma gestão fiscal linda, né? Lógico, isso é importante, com certeza. Mas a gente anda nos bairros, eu faço trabalhos sociais, ando nos bairros, você está em campanha, anda nos bairros e vê que o que adianta Manaus estar com uma situação fiscal linda, maravilhosa, exemplo para o mundo, se quem de fato precisa usufruir daqueles serviços que a prefeitura dispõe não está usufruindo? Isso não é irônico? Pois é. É o tipo de coisa que, assim, o Amazonino ele usou um mote na última eleição, que é o de arrumar a casa, né? Então, assim, você vê um mundo que ele está enfrentando diversas crises. E o que a gente precisa aprender, em definitivo, é de que é o seguinte: não vai ter nenhum governo que não enfrente uma crise. Então, a gente precisa começar por aí, né? Então, assim, eu também tenho visto muito aquela coisa da famosa cerca de Jurubeba. São pessoas que pregam pro mandatário, pro executivo, não, tá tudo bem, tá tudo funcionando. E aí chega alguém e diz: olha, prefeito, tá faltando tal coisa. Ele tá faltando? Tá. Eu encontrei aqui em Manaus ruas que não são asfaltadas há 15 anos. Há 15 anos. Agora, se você chega, por exemplo, lá com o prefeito, tem uma rua que não foi asfaltada há 15 anos. Mas como isso? Aí chega pro cara lá do setor de obras e diz: não, já foi asfaltado, e tá lá a rua sem está consta como concluída no não projeto. Está asfaltado. Então você vai ver, assim, ou seja, alguém ganha com isso. Nesse universo inteiro aí de coisas, tu vai ver aquela cerca de Jurubeba que impede, inclusive, que a população chegue até o prefeito. E quem é que tem a responsabilidade de fazer esse meio de campo? A Câmara devia fazer essa mediação. A Câmara. Né? E cadê a Câmara que virou puxadinho ali da prefeitura? Então o que eu te falo é exatamente isso. Hoje nós temos uma Câmara omissa. Com isso, não ajudam, se acham que ajudam a administração municipal, o prefeito, eles só destroem a gestão do prefeito, eles só fazem mal para a comunidade, porque a realidade que nós temos encontrado realmente nos lugares mais distantes tem sido totalmente diferente. A questão não é só meramente política, de vontade política, né? Você defende a otimização dessa política, dos gastos políticos, das atitudes, das ações. Você diz que traz toda essa renovação e não pretendia ser candidato. Não. Por que de fato você saiu candidato? Pois é, eu saio candidato no momento em que eu tenho que lutar pela vida da minha esposa. Numa madrugada ela acorda empurrando o nosso neném na minha direção sem conseguir respirar. 25% do pulmão dela foi atingido pelo Covid. E ela disse para mim assim: filho, cuida do nosso neném porque eu vou morrer. Garcia, isso é desesperador. Isso é desesperador. E aí eu pego ela nos braços, pego meu filho, boto dentro do carro, olha, botei meu filho. E a gente foi em busca de tentar salvar minha esposa. E naquele desespero, batendo de porta em porta, enfim, enquanto ela estava sendo atendida, eu decidi fazer uma promessa. No fundo, Garcia, eu passei minha vida inteira fugindo do processo político. Eu tenho formação, sou cientista político, tenho toda uma experiência. Plano de governo do fulano, não é o fulano que faz esse plano de governo, são técnicos como eu.
E a minha maior frustração sempre foi fazer excelentes planos de governo, entregar na mão desses caras, os caras ganharem a eleição e virarem as costas para isso. Então, de uma certa forma, hoje eu estou podendo dar voz àquilo que eu sempre defendi. Para que gasta, né, com plano de governo? Não vai nem fazer. Pois é. E aí, eu vendo tudo aquilo, me veio na cabeça a história de Jonas, do cara que decidiu fugir, enfim. E no fundo eu vi que eu estava fugindo. E vendo o governo estar em cima de mim, tendo que lutar pela vida da minha esposa, eu decidi fazer uma prece. E nessa prece eu disse: Deus, me diga, esse é o meu destino. É isso que o Senhor quer para mim? Então deixa ele falar: eu não te peço mais nada. Eu não vou te pedir felicidade, não te peço saúde, eu não vou te pedir mais nem a vida. Me dê o campo de batalha. O Senhor quer que eu seja uma dor de cabeça para esses bandidos que roubaram a saúde? É isso que o Senhor quer? Eu vou para o embate. Não tem problema, mas por favor, salva minha esposa. Salva minha esposa. E graças a Deus minha esposa se recuperou. Ela tem as sequelas do Covid que ela vai ter que levar para a vida inteira, mas está viva. Então hoje aqui eu quero poder ter a chance de que pessoas, por exemplo, que viram pessoas que amavam morrendo por causa da omissão, isso não aconteça mais. Garcia, ainda que eu esteja como João Batista pregando no deserto, falando sozinho naquela câmara, defendendo o que é certo, vai ser isso que eu vou fazer. E assim, eu não tenho medo. Você vai ver no meu material, como eu te falei, não tem número de candidato a prefeito, não tem candidato de absolutamente nada, porque eu quero chegar naquela câmara lá livre para poder levantar a voz. E eu te falo com sinceridade, não estou ansioso nem para chegar dia 15, agora domingo, que é o dia da votação. Eu estou ansioso para chegar fevereiro, que é quando começa realmente a legislatura e a gente vai poder dar voz a todos esses problemas que Manaus tem. Então, para você que está nos ouvindo, se no dia 15 você lembrar da gente e achar que eu posso representar você naquela arena de batalha, colocar a sua felicidade nas costas e defender isso na Câmara de Vereadores, para mim vai ser uma honra poder fazer isso. Muito bem, então eu conversei hoje aqui com o candidato a vereador pelo PSDB, Jack Serafim. Muito obrigado por sua presença. Aqui a gente tem 3 minutinhos ainda para a gente encerrar. Suas considerações finais, por favor. Júnior, eu quero te agradecer demais. Não só pela minha entrevista, mas por você ter feito o seu empreendimento um instrumento da democracia. Por ser cientista político, eu sou apaixonado por isso. Eu amo isso demais e defendo com a minha vida isso. E eu sei o tanto de vezes que você teve, por exemplo, que enfrentar poderosos. Não é fácil você apresentar o outro lado das versões. Não é fácil você ser cri-cri, mas isso precisa ser respeitado. Há pessoas que não têm inteligência emocional para receber isso com o mesmo entendimento e partem para atitudes absurdas, como você foi muito perseguido em alguns governos passados, inclusive, a tal ponto de ter polícia atrás, enfim, tem toda essa história. E aqui eu preciso dizer do grande trabalho, do grande serviço que nesse momento você está fazendo para a história, para a democracia desse município. Se as coisas mudarem, você fez parte disso diretamente. E é muito bonito ver instrumentos como a Rádio Laranjeiras, a Laranjeiras FM, a serviço disso, a serviço dessa mudança. Que bom. E você tem aberto aqui para muitas matizes de pensamento. Isso é lindo, isso me deixa feliz. Eu estou aqui grato por isso. E para encerrar, eu queria explicar por que do número 45999, que é o meu número, né? Uma pessoa me perguntou: Jack, por que você escolheu esse número 45999? Aí eu disse: por quê? Que você tá... Não, porque esse número é poderoso demais. Esse número tem um poder gigante. Porque, olha, veja, 4 com 5 é 9. Mais 9, 9, 9. E 9 é final de uma era, início de uma nova era. Eu disse: puxa, que legal, cara. Na verdade, eu peguei esse número porque foi o único número que sobrou pra mim no partido, entendeu? Tá. Eu falei, é 666 ao contrário. É ao contrário. Tá? Mas ok. Mas já que é essa coisa do fim de uma era, início de uma nova era, que seja. Eu espero realmente poder significar isso. Significar o fim de uma era de pessoas, de palhaços, de pessoas, de filhos de empresários, de filhos de políticos que foram ali para a Câmara sem saber escrever um zero sentado na areia, viraram as costas para a população. Eu quero ser o fim dessa geração, para dar início realmente a uma nova geração que não vai deixar Manaus mais abandonada, não vai virar as costas para os seus problemas e vai realmente defender como um gladiador essa cidade com sua vida. Muito obrigado, então. E assim a gente encerra essa entrevista aqui com o candidato a vereador pelo PSDB aqui nas eleições de 2020. E a Laranjeiras FM é isso, é um espaço democrático para que você, eleitor, saiba o seu melhor voto. Laranjeiras FM, eleições 2020, o seu voto passa por aqui. Na Laranjeiras FM.